Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a liberdade de expressão nos estádios e arenas olímpicas. E a pretexto disso, vamos refletir um pouco sobre o sentido de se proibir ou se admitir manifestações políticas em eventos esportivos dessa natureza. Vamos juntos! Os fãs do esporte sabem que essa questão da liberdade de expressão em arenas olímpicas e estádios não é nenhuma novidade. Mas o assunto foi trazido de volta às luzes em razão do cerceamento que sofreram os partidários da posição contrária ao presidente interino Michel Temer. Mais ainda em razão de uma decisão do juiz federal plantonista que, em sede liminar, estabeleceu que é um direito dos torcedores manifestarem-se politicamente por meio de cartazes, de camisas, desde que não incitassem à violência. Essa decisão apontou dois fundamentos em torno dos quais eu queria então desenvolver as reflexões desse vídeo. O primeiro fundamento foi o de que a limitação da liberdade de expressão não prevista na Constituição dentro dos estádios seria inconstitucional. E eu quero discutir um pouco mais sobre isso, porque me parece que a questão deva ser colocada em outros termos. É inconstitucional a limitação à liberdade de expressão no âmbito de um evento privado? Ou qualquer um pode se manifestar como quiser em um evento particular? Esse é o primeiro ponto sobre o qual eu queria refletir. E o segundo é o seguinte: o juiz diz que a Lei Geral das Olimpíadas, ao limitar a liberdade de expressão, posiciona-se contra o espírito olímpico. E quanto a isso eu tenho sérias restrições. E é o segundo ponto acerca do qual eu quero refletir. Limitar a expressão política em arenas olímpicas é algo que se indisponha ao espírito olímpico? Primeira questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da repressão à manifestação política nas arenas. Na época da Copa do Mundo, a Lei Geral da Copa, na verdade, a Lei Geral da Copa tratava também da Copa das Confederações, previu, em seu artigo 28, uma série de restrições à manifestação política no âmbito dos estádios. Muita gente argumentou que seria uma iniciativa da Dilma no sentido de cercear as manifestações que à época eram contra ela, mas a verdade é que a própria FIFA tenta tirar essa espécie de manifestação do âmbito dos jogos e, portanto, do produto que quer vender às televisões. Naquela época, houve a discussão acerca da constitucionalidade daquela lei. O PSDB, que então queria ver a Dilma maltratada nos estádios, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Geral da Copa fosse tido por inconstitucional ou, ao menos, que recebesse uma interpretação conforme à Constituição. E o que esse parágrafo 1º do artigo 28 previa? Ora, como que, a balancear as diversas restrições previstas no artigo, ele dizia que mantinha-se livre as manifestações que fossem voltadas à proteção da dignidade humana. O PSDB queria que esse artigo fosse tido por inconstitucional no sentido de que não apenas essas manifestações, mas quaisquer outras manifestações políticas não ilícitas. A ação foi julgada e o STF, por maioria, entendeu que a limitação à manifestação do pensamento nas arenas não seria inconstitucional, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, uma vez que essa medida
evitaria maiores conflitos nas arenas, evitaria agressões a quem porventura estivesse em casa assistindo o evento e que, portanto, não seria inconstitucional. Mas e o que isso, Lei Geral da Copa, tem a ver com o problema de agora, Lei Geral das Olimpíadas? Bom, o pessoal não é bobo. O governo propôs a Lei Geral das Olimpíadas com exatamente o mesmo texto, se não por detalhes, o mesmo texto do artigo 28. Ou seja, as mesmas restrições que a Lei Geral da Copa trouxe à liberdade de expressão, a Lei Geral das Olimpíadas também trouxe. E como o texto do artigo 28 da Lei Geral da Copa já tinha sido entendido como constitucional, nada mais óbvio do que repetir esse dispositivo e evitar maiores questionamentos. Então, o que acontece é que o texto que hoje enseja a vedação às manifestações políticas na Copa do Mundo já foi tido por constitucional. Apenas 2 ministros entenderam que o texto era abusivo. O ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa. Então, a questão de se discutir se é constitucional uma vedação à manifestação do pensamento numa arena, em um evento privado, me parece já ter sido até certo ponto decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estava lendo, mudando um pouco de assunto aqui, mas mantendo no tema, eu estava lendo os votos dos ministros quando decidiram que a Lei Geral da Copa, nesse ponto, não era inconstitucional, e eu achei incrível a fundamentação do voto do ministro Dias Toffoli. Antes de fechar, eu vou deixar para vocês aqui o texto da fundamentação do voto dele, que seguiu o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Mas, como se pôde ver na decisão, entendeu-se que a limitação à manifestação política nas arenas é uma medida proporcional que tem por objetivo impedir o desvirtuamento do sentido de uma competição esportiva. Então, não é tão simples assim dizer que a proibição da manifestação do pensamento nas arenas seja inconstitucional. O STF já entendeu que não. Talvez alguém questione, mas então por que ninguém reverte a decisão desse juiz? Eu tenho uma hipótese. O governo ia recorrer e desistiu. A mim parece uma jogada do Michel Temer, para dizer que foi a Dilma que sancionou a lei e que ele não tomou nenhuma providência para cercear a liberdade de expressão. É uma jogada política, não sei se é isso mesmo, mas para mim não entra no cerne da questão não, porque o que está em jogo não é quem vai ser xingado ou quem não vai ser, é se um particular pode ditar as regras acerca de como o seu evento deva acontecer. Bom, o STF já entendeu que não é inconstitucional e eu volto para falar da questão do espírito olímpico, mas eu vou deixar aqui por um segundo, quem quiser dar o pause aí, a fundamentação do ministro Dias Toffoli para entender que a Lei Geral da Copa, que tem o mesmo texto da Lei Geral das Olimpíadas, era constitucional. O outro fundamento que, eu não sei nem se é um fundamento, mas uma observação que o magistrado fez ao deferir a liminar foi que o cerceamento à manifestação da opinião em uma arena olímpica atentaria contra o espírito olímpico. E nesse ponto eu vou pedir licença para discordar completamente. Qual que é a ideia de uma Olimpíada ou de um evento esportivo em geral? É a ideia de ir ali e levar os ódios e todos os conflitos para se resolverem? Me parece que não. Principalmente das Olimpíadas. É a ideia de esquecer os conflitos, abandonar as guerras, os ódios e disputar a Olimpíada. Isso me parece que seja o espírito olímpico. E desde sempre
Me parece que a ideia é de uma competição que não agrida. E aí é que não agrida ninguém. Veja bem, se eu disser na arena, e nisso eu estarei de acordo com a Lei Geral das Olimpíadas, que fala que pode se manifestar a respeito da dignidade humana. Se eu me manifestar em uma Olimpíada, for lá no jogo da Arábia Saudita e em árabe levantar lá uma placa, uma bandeira ou um monte de camisa falando uma frase dizendo que a Arábia Saudita é um país obscuro que trata suas mulheres como, isso eu estou falando e é grave, como cachorros. O que isso vai gerar? Talvez essa competição não vá passar lá na Arábia Saudita. Numa próxima oportunidade, talvez a Arábia Saudita não mande a sua delegação. Eu acho que o pleito é justíssimo, mas levá-lo para o âmbito da disputa olímpica talvez signifique alienar alguns competidores. Aí você diga, mas esses machistas fanáticos devem mesmo sair. Mas esse não é o espírito olímpico. Agora, claro, a gente vê lá o povo pedindo a saída do Temer, e essa é uma pauta justa demais, é uma pauta legítima, não tem problema nenhum, mas será que nós estaremos preparados também para ver a expressão de pautas que não são as nossas? E será que isso não desvirtuaria o sentido de assistir um esporte? Vou dar um exemplo, lógico, é o que é a minha vivência maior. Eu acompanho o Galo, acompanho meu time de futebol, fico esperando algumas oportunidades e aquilo é sim o meu ópio do povo. Eu esqueço de outras coisas, fico feliz com a vitória do meu time. Imagina, eu vou assistir o jogo de futebol e aparece lá uma frase de um pleito político do qual eu discordo completamente. O futebol vai deixar de ser aquilo que me dá o prazer e a tranquilidade para me colocar em meio ao embate político. E aí é que é o ponto. Será que tudo tem que se tornar objeto do embate político? Esse é que é o meu medo quando as pessoas dizem que tudo é política. As pessoas se transformam em homens causa. Será que há um direito no sentido de transformar o produto da disputa olímpica, que é vendido e entregue para milhões, se não bilhões de pessoas no mundo, em um produto que veicule o seu objeto de disputa? Eu acho que não. E eu acho que isso não é o espírito olímpico. Desde pequenininho, eu tenho mãe que é professora de educação física, e desde pequenininho eu me lembro, a primeira Olimpíada que eu tive noção do que estava acontecendo foram as Olimpíadas de Moscou, com aquele ursinho, que até, lembrança boa que eu tenho. E eu me lembro que houve um boicote, depois outro boicote. Os americanos não iam nas Olimpíadas que aconteciam em Moscou, os soviéticos não iam nas Olimpíadas que aconteciam nos Estados Unidos. Minha mãe virava assim e falava assim, gente, que covardia, coitado dos atletas. Os caras às vezes têm uma oportunidade na vida a depender do esporte. O esporte que minha mãe trabalhava era ginástica olímpica. Quer dizer, às vezes você tem uma oportunidade na vida de estar no seu auge e por uma disputa política você tem cerceada a sua liberdade de participar. Não, Cláudio, mas ninguém está falando de boicote, eu estou falando só de liberdade de expressão. Isso mesmo, o atleta passou a vida inteira dele se preparando e na hora de glória, que seria a do atleta, as câmeras vão se preocupar em mostrar uma frase de efeito político. Eu até acho que o atleta se manifestando, tudo bem, o momento é do atleta, mas o momento não é do torcedor. E eu não sei se tudo na vida nós podemos instrumentalizar para aquilo que para nós seja a questão política importante. Eu discordo do magistrado, eu acho que transformar arenas olímpicas em objeto de questões políticas circunstanciais é totalmente contrário ao espírito olímpico e hostil, obviamente, a quem discorde daquele posicionamento. E aí, gente, fora Temer, fora Dilma, fora Renan, fora Cunha, eu, por mim, fora todos. O meu ponto não é esse. O meu ponto é a contaminação de um evento que deveria ser inclusivo no sentido de não trazer pautas que possam alienar quaisquer que sejam os países envolvidos. E nesse sentido,
eu acho que não tem problema nenhum particulares, ao venderem os ingressos, dizerem: olha, lá você não vai poder levar isso, levar aquilo e se manifestar de tal e qual maneira. Ao meu ver, cerceamento da liberdade de expressão em um evento privado, desde que não abusivo, não é nenhum absurdo. Ou senão, amanhã nas festas da fantasia não precisaremos ir fantasiados. Ou senão, amanhã em um evento de um partido político, poderemos ir com a camisa do partido adversário. Não me parece razoável, não me parece de acordo com o espírito olímpico e não me parece também proporcional. Me desculpem aqueles que esperavam que eu diria que nos estádios deve-se poder dizer tudo. Eu acho que não, eu acho que o COI tem o direito de vender um produto que não agrida ninguém. E é isso, pessoal, é a minha opinião acerca do que aconteceu esses dias e dessa discussão sobre a liberdade de expressão nos estádios. Agradeço a quem me acompanhou até aqui. O espaço para comentários continua aberto como sempre. Não me batam muito, por favor, e tanto quanto possível eu responderei às manifestações que porventura aparecerem. Obrigado, um abraço e até a próxima.